Quarta-feira com o final da Conference League, jogos decisivos na Libertadores e Sul-Americana. Dicas, estatísticas e análises desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, quarta-feira, bem interessante aí no mundo do futebol. Vamos analisar os principais confrontos aí desta quarta-feira. Estou aqui com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fabermano. Temos final para analisar, temos jogos decisivos em competições continentais. Quer dizer, só competição continental hoje, né? Isso. Tudo decisão, bem dizer. Última rodada ali em Sul-Americana, em Libertadores e literalmente uma final na UEFA Conference League. Competição que já está consolidada aí, né? É legalzinha ela. E temos o final de dois clubes tradicionais e vamos começar justamente por ela, né, Fabermano? Que é o time que dá o nome ao nosso programa. Que é o Betis, né? O nosso xará aqui que vai enfrentar o Chelsea. Jogaço. Para uma jogaço, Conference League exatamente. é um jogaço, né? Quarta, 4 da tarde, nesse estádio aí, Estádio Municipal de Breslávia, você conhece? É na Polônia. É na Polônia. Você que já... É do Wrocław, Krakow, isso, não sei. isso aí. Krakow não, que não é em Cracóvia. Enfim, mas é de um clube mediano ali da Polônia. Até curioso, né, velho? Um estádiozinho meio que... É porque é grande, mas o clube lá não é essas grandes coisas, não. Muito bem, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, né? Trazer Vamos estatísticas e informações desse confronto. Inclusive tem um QR Code, né? QR Code na tela aí, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar para acompanhar os jogos em tempo real, ter os nossos vídeos também, acompanhar Sim. os nossos vídeos. Você também, além do YouTube, né? Você pode acompanhar os nossos conteúdos direto do aplicativo do Game Arena. Pois é, né? Temos aí essa final. Real Betis Ballon-Pied. Sabe o que significa Ballon-Pied? Eu demorei pra descobrir. Ballon-Pied nada mais é do que bola no pé. É, futebol. Ballon-Pied, futebol. Bola no pé. Pois é. Betis e Chelsea, jogaço, jogo muito bom das equipes tradicionais que fizeram campeonatos nacionais, eu diria que até talvez um pouco acima das suas expectativas, pode dizer. O Betis não começou bem o Campeonato Espanhol, teve uma arrancada muito boa no segundo turno, terminou ali em 6º lugar lá a Liga, e o Chelsea que terminou a Premier League em 4º, né? Vai voltar a disputar uma Champions League depois de um bom tempo. Lembrando que se ele fosse campeão aqui, ele garantiria a vaga na Liga Europa, né? Não era na Champions. Então, os dois times aí, assim, a Liga Europa, o Betis já tá pelo Campeonato Espanhol. Exato. E o Chelsea já tá na Liga dos Já Campeões, tá na Liga dos Campeões. Então, é sobre o título, sobre é um o troféu, título, né? só Não é sobre a em vaga. relação- Exatamente, né? E vamos dar uma olhadinha aí nos confrontos recentes das duas equipes, né? O Betis que vive um momento, a reta final dele ali da Liga não foi interessante, tá? 5 jogos seguidos sem vitória, mas... Deixa gol em todo jogo. deixa gol em todo jogo e foi apenas uma derrota, né? É porque foi uma sonora goleada aí, 4-1 ele tomou. Mas foi a partir do momento que ele não teve mais chances de Liga dos Campeões, né? Já estava classificado ali. Já tinha aberto uma boa vantagem em relação à Liga Europa, né? A classificação da Liga Europa, isso pode ter pesado. Porque antes ele vinha muito bem, né? Pois é, você tocou num ponto importante que foi o de gols, né? Que além de fazer muito, o Betis também sofre muito, ambas né? marcam Cara, eu acho que são 11 jogos seguidos batendo ambas marcam, tá? A gente puxa aí, ó. Tô passando aqui e vocês estão vendo que ambas marcam tá batendo em tudo. A estatística de gols a favor é ainda mais absurda. 20 partidas consecutivas que o Real Betis marca pelo menos um golzinho. Vamos ver o Chelsea agora, né? O Chelsea que conseguiu a sua classificação para a Liga dos Campeões, vai voltar aí, venceu o Forest 1-0. Grande vitória, né, velho? Fora de casa. Antes havia vencido o United por 1-0 também, aí perdeu o Newcastle 2-0, e aí na Conference League, na semifinal, ele eliminou o Djurgårdens, né? Teve uma vida muito mais fácil. Tinha metido 4-1 já lá na ilha, né? 4-1 e 1-0. Lembrando, assim, tem um ponto desse jogo que o Chelsea jogou a Liga Europa, a Conference League toda, com um time reserva, tá? Pois é. Então, eu não sei se o técnico, para, sei lá, premiar esses jogadores, também com o time reserva para esse jogo. Não sei, não... Acho que não. Até porque foi o time que colocou na final. Então, como pro Chelsea, a Conference League é uma competição muito menor, né? Talvez alguns jogadores aí que foram importantes nessa campanha e que não são titulares ganham oportunidade. Ganham oportunidade no time titular. Então é bom, antes de apostar nesse jogo, você que vai confiar no Chelsea, por exemplo, ver a escalação, tá? Ver as informações ali na véspera ou na hora do jogo para ver se de fato o Chelsea vai com o time titular do campeonato inglês. Porque se for com o time titular da Conference League, é um time que vai dar muito mais chances ao Betis. Você tem um ponto importante, né? E realmente a tabela foi mais fácil, né, velho? Ele pega o Legia Varsóvia ali nas quartas, pegou o Djurgårdens na semifinal. O Betis, por exemplo, pegou a Fiorentina, né, na semi. Enfim, eu concordo com você, tá? E eu acho que, cara, pra meter um reservão no final, não deixa de ser um título, né? Mas é um ponto, é uma abordagem interessante. Não sei reserva, mas pode ser que aconteça. Alguns jogadores importantes na campanha que foram tão bem, pô, vai tirar o cara agora? Concordo. Pode ser que seja meio que um mistão em relação ao time habitual que a gente vê na Premier League, né? De fato. Dito isto, vamos para o nosso momento Bet Nacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds. Por quê?
o favoritismo ele está sendo dado muito alto a favor do Chelsea. E esse é um ponto aí que eu já discordo também, né? Tem essa análise aí que o Fábio fez que pode acabar condicionando para o Chelsea não ir 100% com os titulares ali de Premier League, que a gente está habituado, né? E, cara, o Betis, ele teve uma crescente interessante nessa temporada. Eu acho que não é um jogo tão fácil assim para o Chelsea, tá? Um joguinho complicado. E, inclusive, a nossa dica do Tipster a priori seria o ambas marcam, que tem uma odd 1,81, que é uma odd que a gente considera muito boa, que eu acho que vai acabar batendo. É uma final, naturalmente, se sair um gol cedo, a tendência de bater o ambas marcam, ela já acaba sendo muito alta, tá? Independente de qual equipe abrir o placar, né? Mas por causa da discrepância de odds, né, tá sendo dado um favoritismo muito grande pro Chelsea, a gente já enxerga valor apenas no gol do Betis, pagando 1,51. E aqui é muito mais seguro, tá? Se o apostador preferir o ambas marcam, beleza. Mas aqui a gente tá mais safe. Vai que o jogo seja 1-0, o Betis faça seu golzinho e acabe ali dando uma segurada, né? Por exemplo, o Tottenham United foi 1-0 a final lá da Liga Europa, né? Então vai que aconteça aqui a mesma coisa, a gente vai apenas no gol do Betis, que acaba sendo mais seguro, obviamente. Muito bem, então dica dada aí, gol do Betis contra o Chelsea, a nossa dica aí para a final da Conference League, mas o ambas marcam também tem uma boa odd, então fica a critério do apostador. Bom, vamos falar agora de futebol sul-americano, né? Vamos começar pela Copa Sul-Americana, tem o Vitória buscando a classificação no Equador contra a Universidade Católica, tá? Jogo quarta e 7 da noite, lá no Estádio Olímpico de Atahualpa, né, que é a casa da Católica na cidade de Quito, tem altitude, né? Então também um ponto aí para a gente levar em consideração na análise desse confronto. A Universidade Católica, que não é aquela tradicional do Chile, né, que a gente está mais acostumado aí em competições continentais, né? E sim a do Equador, mas que fez uma campanha interessante, tá? O Vitória que teve um grupo acessível e se complicou muito, né? É um início de ano que não é tão atrativo assim do rubro-negro baiano. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor aí essa situação aí das equipes. O Vitória que vem de 2 derrotas consecutivas, né? E nesta Sul-Americana, lá no grupo B, ele tá ali com 6 pontos. Cara, a grande questão aqui é, primeiro, ele não tem a classificação garantida, né? Se ele perde, ele muito possivelmente vai ficar de fora, porque existe o confronto direto ali entre Defensa e Justiça e Cerro Largo, e se ele perde o jogo e tiver um vencedor, ele se complica. Outro ponto, mesmo que ele empate, se o Defensa e Justiça, por exemplo, ele vence por 2-0, ele ultrapassa o Vitória também. Então a situação não é tão confortável assim, porque ele vai enfrentar o líder fora de casa e ainda corre risco de ficar de fora. E aí outro ponto, a liderança ele já não alcança mais, né? Então na melhor das hipóteses ele vai ficar em segundo e vai ter que disputar aí a boa notícia o playoff. É que o Católica já tem a liderança, né? Exatamente, então pode dar uma poupada ali, né? Com o mesmo ímpeto, né, do que jogaria se precisasse do resultado, então pode facilitar a vida do Vitória. Mas a gente vê ali, cara, o Vitória marcou 3 gols em 5 jogos aqui na Sula, né? Realmente aí é uma campanhazinha... Mas os adversários também, né? O Defensa não, os 3, outros 2, né? O Cerro Largo 3. Mas você batendo o olho aí, você esperava que o Vitória fosse o líder desse grupo, não, velho? Talvez o Defensa e Justiça seria o time para dar mais trabalho, né? É um time que... Os 2 times favoritos, né, decepcionaram, né? Vitória, Defensa e Justiça, só um vai passar. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pela equipe equatoriana, que venceu a LDU em 3-1. Se bem que a LDU deve ter ido com reserva, porque tá pensando na Libertadores, né? Perdeu do Delfim 1-0, empatou com o Defensa e Justiça na Argentina 1-1 e venceu o Barcelona de Guayaquil 2-0. Empatou 2-2. Empatou, né? 2-2 e venceu o Cerro Largo, né? Pela Copa Sul-Americana 3-1 no Uruguai. Aí eu queria trazer lá o confronto direto, né? Foi 1-1. Foi 1-1, né? Um jogo que o Vitória foi muito mal, inclusive. Horrível. Ficou foi que ele foi com 1 a mais, não foi um período? Ou foi contra o Cerro Largo? Tava com 1 a mais, tomou o gol e buscou o empate. Exatamente. Foi esse jogo. Bom, e o rubro-negro baiano que não vive um momento interessante, né, velho? Perdeu em casa pro Santos, o Santos que não vinha ganhando de ninguém aí, o Vitória acabou saindo derrotado dentro de casa, perdeu o clássico para o Bahia por 2-1, né? Antes disso até conquistou a vitória aí contra o Cerro Largo, que deixou a equipe viva, né? Que deu um conforto maior aí à equipe na competição. Essa que foi, inclusive, sabe que não foi a única vitória, né? Ele empata 3, né? É uma vitória, 3 empates e uma derrota do Vitória até aqui. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional agora, porque o favoritismo é do time da casa, né? A Universidade Católica, o Vitória paga mais. Tem uma até boa, né? Do Vitória, mas tem uma de boa. O problema é que não passa confiança, velho. O problema do Vitória nesse jogo, eu acho que é mais a questão da altitude, tá? Eu também, acho que se fosse Quito, um jogo em condições normais, né? De pressão e temperatura, eu acho que o Vitória poderia... CNTP. Mas ele pode sentir a altitude e aí a Universidade Católica, mesmo não estando ali tão focada nesse jogo, pode se superar, né, o Vitória, porque tem o fator altitude que pesa para muitos times brasileiros. E até por isso, eu até destaco, por termos de odd, tá, o empate ou vitória, né, o dupla hipótese do rubro-negro, mas eu tenho esse receio, tá, velho? Eu não descarto. E o Vitória tá muito mal também, não descarto essa Universidade o Vitória Católica contra o Cerro Largo, ele foi time misto, né? Ele tava até
priorizando mais o brasileiro. Ele entrou na zona de rebaixamento no brasileiro, então talvez ele, óbvio, não vai com reserva, porque tem uma chance de classificação, mas alguns jogadores mais importantes e mais desgastados, até porque vai ser um jogo mais desgastante por ser na altitude, fiquem de fora, né? Então tem esse outro ponto aí para a gente levar em consideração. Por isso que confiar no Vitória não é tão seguro. Pois é, e aí é onde eu acredito que o menos de 2,5 gols acaba sendo a melhor pedida. Por quê? De um lado a gente tem uma Universidade Católica que não vai ter esse ímpeto todo, que já está classificada, que já é líder do grupo, vou além, né? Já é a líder do grupo, contra um Vitória que, por mais que não esteja classificado e precise do resultado, é um time que não tem sido tão competente ofensivamente, está deixando muito a desejar, marca poucos gols, né? E ainda vai ter esse fator altitude, vai ter muitas dificuldades a equipe do Vitória. Então, velho, acho que dificilmente vão sair 3 gols aqui nessa partida, tá? E por isso, ao meu ver, um menos de 2,5 aí acaba sendo a melhor pedida. Muito bem, então dica dada aí para a Universidade Católica e Vitória, né? O menos de 2,5, que inclusive bateu em todos os jogos do Vitória na Sul-Americana. Né? Você dá um ponto. Tem esse detalhe também. Bom, a gente agora vai falar de Libertadores, porque tem Inter e Bahia, tá? Falamos do Vitória, agora vamos falar do Bahia, né? Que vai enfrentar o time gaúcho aí do Internacional, quarta, 7 da noite, lá no Beira-Rio, confronto direto aí por uma vaga na próxima fase, com a vantagem do Inter, que está na frente, na chave, então, para o Inter basta o empate, para o Bahia só a vitória interessa. Perfeito. A gente pode tratar esse jogo literalmente como se fosse um mata-mata, no qual o empate é do Internacional, né? Apenas a vitória para o Bahia é o que interessa. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena. O Bahia tem um ponto aí ao seu favor, é que o Inter, ele tá deixando um pouquinho a desejar aí recentemente, né? Caiu um pouquinho de produção, começou muito bem o ano, o Internacional, mas deu uma queda aí recentemente, o próprio Bahia também deu, né? Tem esse ponto aí a se destacar. Mas vamos dar uma olhadinha no grupo, né? Que a gente já tinha destacado, que era o famigerado Grupo da Morte, desde o início era falado isso, a respeito desse grupo aí, que é o Grupo F, tá? E curioso, velho, porque o Bahia, ele tem 7 pontos, e os 7 pontos foram conquistados no primeiro turno, entre aspas, né? O Bahia, ele vira ali os 3 primeiros jogos muito bem, ele não perdeu pra ninguém na primeira etapa, né? Ele venceu o Nacional lá no Uruguai, ele venceu o Atlético de Medellín em casa e empatou com o Internacional. Só que aí, quando virou, ele perde pro Nacional em casa, aquele jogo ali foi o que complicou tudo, e acabou saindo derrotado também na última partida para o Atlético Nacional, e agora chega aí nessa situação muito complicada, porque agora precisa vencer o Internacional no Beira-Rio, né? O empate ali, ele não alcança o Atlético Nacional e o Inter também somaria um ponto, né? Então, um joguinho complicado aí pro tricolor da Boa Terra. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Inter, que com o time todo reserva, empatou com o Sport em 1-1. Mas tem um detalhe, tá? O goleiro foi o titular, o Anthony, ele falhou no primeiro gol, enfim, o goleiro tá falhando muito, né? Tá bastante pressionado lá, então, enfim, jogar um jogo decisivo com o goleiro pressionado em casa é perigoso pro Inter, viu? Aí venceu o Maracanã por 3-0, no jogo que perdeu 3 pênaltis, né? Empatou com o Mirassol em 1-1 em casa, né? Tomou o gol do Mirassol em casa. Outro jogo, venceu o Nacional 2-0, né, jogando fora. Foi o jogo ali que deu uma sobrevida. O Rocha estava ameaçado, tá? Se o Inter não tivesse ganho do Nacional, talvez ele tivesse até caído já, ou muito pressionado lá no Sul. Perdeu do Atlético Nacional 3-1, perdeu do Botafogo 4-0, perdeu do Corinthians 4-2. É um time que toma muito gol, né? No recorte recente, basicamente, ele só não tomou do Nacional, quando venceu por 2-0. E do Maracanã, né? E nos jogos contra o Maracanã, né? Cara, do Nacional até tomou 3 no primeiro turno, né? Quando jogou em casa. Dos últimos 8 jogos, eu vou desconsiderar os 2 contra o Maracanã, porque é uma discrepância absurda, né? A gente tá falando de um time de Série D, que foi o jogo da Copa do Brasil. Se a gente tira esses 2 jogos do Maracanã, em 6 partidas, ele só tem uma vitória, que foi contra o Nacional do Uruguai, o 2-0, tá? As outras 5, que foram jogos mais complicados, ele acabou deixando a desejar. Tem um fator, foi reserva contra o Sport, beleza, mas é o Lanterna ali que só tinha 2 pontos, né? Ele empatou com o Mirassol em casa, tomou 4 do Botafogo, perdeu para o Atlético Medellín, tomou 4 do Corinthians. E outra coisa, tá? Em casa, ele também tá deixando muito a desejar, tá sofrendo muitos gols, tá? Ele só não sofreu gol recentemente aí do Maracanã. Ele toma gol do Mirassol em casa, ele levou gol do Juventude também em casa, tomou 3 do Nacional do Uruguai. Então, assim, é um time que, cara, tá deixando a desejar esse Internacional, tá? Não tá passando essa desconfiança toda não, velho. Nos 2 jogos ele venceu o Atlético por 3-1, né? E 3-3 com o Nacional. Então ele tomou gol nos 2 jogos em casa nessa Libertadores. E aí do Bahia também, né? Fora de casa, ele acabou sofrendo gol também. Foi 1-1 lá entre aspas, na ida, né? Na primeira parte ali da fase de grupos. E o Bahia? Perdeu do Grêmio 1-0, né? Um jogo bem polêmico, né? O Bahia criou muito, não fez o gol. Como sempre, né? É a cara do Bahia. E o Grêmio fez um gol ali no pênalti inexistente, né? O árbitro ali deu um pênalti que não existiu, o Grêmio venceu por 1-0. Antes 4-0 no Paysandu, 2-1 no Vitória, no Clássico, aí perdeu o Atlético Nacional por 1-0. Jogou muito mal, mas todo mundo jogou muito mal, tá? Contra o Atlético Nacional. O Inter jogou muito mal, o Nacional, o Bahia, o Atlético em casa muito forte.
Aí perdeu do Flamengo por 1-0, aí teve a derrota pro Nacional do Uruguai, 3-1, e aí uma sequência de vitórias por 1-0, né? 1-0 contra... Foram 5 1-0 seguidos. 1-0 Botafogo, 1-0, venceu o Palmeiras por 1-0, mas é um time que mostra que consegue vencer times fortes fora de casa, venceu o Palmeiras 1-0, né? Pois é. Dito isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque a gente tem odds aí... favoritismo pro Inter. Com favoritismo do Inter, mas assim, já digo que é um jogo de resultado final muito difícil cravar alguma coisa, tá? O Inter joga em casa, em tese é favorito, mas o Inter não passa confiança não, tá? Tem um goleiro que vai jogar pressionado. O Inter, historicamente, vem fazendo muitas pipocadas no Beira-Rio, tem muitas eliminações aí, você pega no histórico recente, dentro do Beira-Rio, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, né? Então é o time que faz muita vergonha à frente do seu torcedor nos últimos anos, e pega um Bahia que tecnicamente tem capacidade de vencer o Inter. Na ida, o Bahia amassou. E foi um só. E no final tomou um gol, né? Não matou o jogo e no final tomou um gol. Então o jogo eu acho que pode dar qualquer coisa aí. Tecnicamente a gente pode colocar as duas equipes como niveladas, velho. O Bahia hoje não é um time que está muito atrás do Internacional, não, né? E o Inter vem caindo de produção nos últimos jogos, né? Se você puxa o retrospecto recente, pode até dar uma maquiada ali algumas vitórias, porque tem 2 vitórias contra o Maracanã, que a gente pode relativizar muito esses 2 jogos. Mas de forma geral, enfrentando adversários um pouco mais qualificados, o Inter tem se complicado aí, já vem um bom tempo nessa complicação, né? E eu concordo com você, velho. É difícil a gente gravar o resultado final aqui nessa partida, tá? Eu diria que de tudo pode acontecer um pouco. E aí, vamos lá. É um jogo muito capcioso, tá? Por quê? Eu posso até destacar que o ambas marcam, que tem uma cotaçãozinho em 91, mas a grande questão do ambas marcam é o quê? A maior dificuldade aqui é sair o gol do Bahia. É mais difícil sair o gol do Bahia do que sair o gol do Inter. Isso é óbvio, porque o Inter tá jogando em casa e é favorito. Mas, simultaneamente, se sai um gol do Bahia, é um resultado que pode pender muito para 1-0 Bahia, tá? Por quê? Essa é a tônica do Bahia, né? É um time que ele cria muito, não converte tanto assim quanto as chances criadas, mas quando ele faz 1-0 ele dá uma segurada. Vários dos últimos jogos do Bahia foram assim. O Bahia faz 1-0 e segura. Então, como o gol do Bahia, ele já tem um odd interessante, que é 1,51, e considerando esse risco da partida terminar exatamente 1-0, ao meu ver, eu gosto desse gol do Bahia, tá? Porque tem uma odd boa, o custo-benefício, ao meu ver, ele é o melhor possível, porque esse é um jogo de muito risco. Então, apostar num dupla hipótese do Bahia até, eu diria que tem seu risco também, tá? Pode muito bem acabar sendo 2-1 Internacional. A gente viu que o Inter tomou 3 do Nacional em casa. Tomou 3 do Nacional em casa, tomou do Mirassol em casa, tomou do Juventude. É um time que leva muitos gols, num retrospecto recente. Fora de casa, mas tomou 4 do Botafogo, tomou 4 do Corinthians, 3 do Atlético Nacional. Então, um golzinho do Bahia... Sport no Brasileirão, né? Eu acho que se a gente considerar todos os possíveis cenários, que é meio que quase tudo, esse jogo é muito aberto, realmente, difícil cravar qualquer coisa, pelo custo-benefício da odd, eu acho que essa aqui é a melhor opção. A gente foge do resultado final, né? Só não pode ser vitória do Inter sem o Bahia marcar gol, né? E o empate não pode ser 0-0. Então a gente tem Basta o golzinho do Bahia. De resto, pode ser 10-1 pro Inter. Isso. Bom, então é isso. 50 aí nossa dica para Inter e Bahia, o gol do Bahia, tá? É um jogo difícil de apostar, mas analisando o contexto e estatísticas, a gente acredita que o golzinho do Bahia é a melhor mercado opção. Com o melhor custo-benefício, com a odd de melhor custo-benefício. Sim. Bom, Libertadores agora com o Palmeiras e Sport em Cristal, tá? Esse é chatinho, esse joguinho aí, tá? Quarta, 9h30 da noite, o Palmeiras já está classificado, jogando no Allianz Parque, 6ª rodada. O Sport Cristal ainda briga por algo, né? O Verdão é o único com 100% de aproveitamento, né? Venceu os 5 jogos que disputou. E, vamos lá, o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada. O Palmeiras ainda briga pela classificação geral, né? Para ser o primeiro geral, mas enfim. Eu acho que é tranquilo demais pro Verdão, né, velho? Muito tranquilo, grupozinho muito de boa, tirou de letra aí, não à toa, venceu os 5 jogos que disputou. Até mesmo aí, as 3 partidas fora de casa, né? Porque essa aqui vai ser em casa, as 3 partidas fora ele também venceu, 15 pontos marcados. O Sport Cristal, que assim, classificação é complicado, né? Pro Sport Cristal se classificar, ele teria que torcer para o Cerro Porteño perder o seu jogo do Bolívar e ele vencer o Palmeiras por ali pelo menos 3 gols de diferença. Não vai acontecer. Mas ele briga pro Sul-Americano, que tem pro a Sula, Sport né? Cristal, que é extremamente relevante. Sim, né? concordo. Para um time como o Sport Cristal, até é melhor ir para que ele vai ter alguma chance do que, de fato, jogar o mata-mata de Libertadores, que ele... se ele vai em terceiro, ele vai pra Sula. E tem a disputa ali com o Bolívar, né? Então, ele tem que jogar a Vera com o Palmeiras, né? E o Palmeiras tem como único objetivo manter o 100% em casa, né? Pois é, e o Palmeiras é aquela coisa, é um time cujo sistema defensivo é muito forte, né, velho? Vem de derrota, é bem verdade, mas contra um Flamengo, né? É um jogo dificílimo, perdeu por 2-0. Mas antes disso, velho, se a gente puxa, era um retrospecto, salvo engano, ó, deixa eu até ver aqui, acho que de 8 jogos ele só tinha levado um gol, né? Ele vinha de 5 vitórias seguidas,
sem sofrer gol, na verdade de 7, tá? Ele vinha de 7 vitórias seguidas. E nesses 7 jogos ele sofreu um gol, que foi do Bragantino. Aí o Under 3,5 bateu nos últimos quantos jogos? 1, 2, 3, 4. Não lembro a última vez que saiu 4 gols no jogo do Palmeiras. 8. Foi contra o Bolívar pela Liberta. Eu acho que os 2 únicos jogos que destoaram muito foi Bolívar e Sport Cristal. Mas os 2 fora de casa, no qual o Palmeiras ainda não tinha classificação assegurada. Isso. Então é outro contexto, né? Bom, vamos ver o Sport Cristal aí, o time peruano, que no Campeonato Nacional, né, perdeu do Universitário 2-0. Antes venceu o Deportivo Tarma, é isso? É isso? Deportivo Tarma. Aí perdeu do Cerro Porteño 1-0, né? Foi o jogo que ele acabou se complicando em termos de classificação. E antes fez 4-1 no Ayacucho. Ayacucho, não. E venceu o Bolívar 2-1. É um time que em casa até consegue fazer alguma coisa, mas, enfim, e jogos do Campeonato Peruano também é muito difícil você projetar algo a partir deles, né? Eu acho que o jogo é muito sobre o contexto, tá? Palmeiras já é líder, é um time que dificilmente leva gols, por mais que o Sport Cristal tente fazer algo, eu acho que não vai conseguir converter, tá? Então, vamos pro nosso momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha. Por quê? O grande problema tá aqui, velho. A odd do Palmeiras ela é muito baixa. Então, assim, por mais que o Palmeiras já esteja classificado, eu acredito que o Palmeiras não vai simplesmente largar. Ele deve jogar para vencer, né? E eu acredito que vá vencer o jogo. Mas a gente teria que ir no handicap menos 1,5, que é para o Palmeiras vencer por 2 gols de diferença, pagando em 63. E aí é o seguinte, é um jogo que pode muito bem ser 1-0 Palmeiras. O Sport Cristal no desespero, tentando ali fazer gol, pode ser um 2-1 Palmeiras, eventualmente. Não sei. Eu não vejo tanto valor assim nessa odd, considerando que o Palmeiras tem que vencer por 2 gols de diferença, tá? Se fosse um handicap menos 1, beleza, talvez aí a gente poderia discutir. Mas o menos 1,5 eu tenho o meu pezinho atrás, tá? E aí é o seguinte, como a odd ela tá muito discrepante, tá sendo dado um favoritismo muito grande pro Palmeiras, eu acabo enxergando o valor do menos de 3,5, velho. Porque ao meu ver é uma partida muito difícil de sair 4 ou mais gols. Como eu disse, a gente tem um Palmeiras que já tá não só classificado, mas já tá líder, com 100% de aproveitamento, né? Jogando em casa contra o Sport Cristal. Velho, no máximo eu imagino o Palmeiras levando um gol aqui. E mesmo que ele leve um gol, pode ser 2-1 ainda, tá? 3-0 vai ser green. Eu acho que esse jogo é 1-0 ou 2-0. Acho que não deve fugir muito disso, não. Palmeiras em casa é muito forte, é difícil dele sofrer gols, né? E eu não imagino o Sport Cristal conseguindo fazer muita coisa, não. Eu acho que o que eu tenho mais medo aqui, na verdade, é o 4-0. Mas como o Palmeiras já tá aí 100% de aproveitamento, também não imagino que vai ser uma goleada. Então, eu acho muito seguro essa opção aqui. Acredito que seja a melhor para o confronto. Muito bem. Então, dica aí para Palmeiras Sport Cristal, menos de 3,5 no confronto. Bom, para fechar, tem Flamengo e Deportivo Táchira, tá? Vamos colocar as informações desse jogo. Quarta, 9h30, no Maracanã. Né, o Flamengo precisa vencer aí para se classificar para a próxima fase da Libertadores. O Flamengo que vacilou muito, né? E chega dependendo de resultado ainda nessa última rodada. Eu acho que esse jogo aqui, em termos de análise, tem nem muito o que fazer. Esse jogo é sobre análise de odds e não análise do confronto. Mas ainda assim a gente tem esse compromisso e vamos lá no Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas, né? Para ilustrar melhor, o Flamengo que vem muito bem, já não perde aí há um bom tempo. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, que esse é um dos pontos aí importantes para o confronto, né? O Flamengo não tem a classificação assegurada ainda, né? Só a vitória interessa para o Flamengo aí. Se ele não vence esse jogo, ele pode se complicar muito e acabar ficando de fora. O LDU vai enfrentar o Central Córdoba na última rodada. A grande questão o Flamengo vai pegar o Lanterna, que perdeu todos os jogos até aqui. Então, é uma situação muito tranquila a favor do rubro-negro carioca. Jogando no Maraca contra o time que perdeu todas, pelo amor de Deus, se o Flamengo não conseguir vencer e vencer bem. Exatamente. Né? O time que 0 pontos, né? Uma das poucas equipes que não pontuaram ainda nessa Libertadores é o Táchira. Ainda e nem vai. E até o Carabobo pontuou. Carabobo pontuou. Fez um ponto e o Deportivo Táchira não. Bom, vamos para os confrontos, né? O Flamengo vem de uma vitória grande boa, vitória, né? 2-0 contra o Palmeiras. Encostou ali no Palmeiras na liderança. Antes 4-2 no Botafogo da Paraíba, 0-0 no Botafogo do Rio e 2-0 na LDU, né? O jogo ali que pelo menos encaminhou a classificação. Sim. O Flamengo só depende de si aí para avançar de fase. Lá na primeira etapa digamos assim, da Copa Libertadores, ele venceu o Táchira, foi a estreia, né? Venceu na estreia por 1-0. Foi com o time meio reserva, tá? Gol do Carlinhos, não foi? Inclusive o Flamengo tá muito nessa situação porque contra o Táchira e contra o Central Córdoba foi com misto ali, e aí perdeu do Córdoba em casa e se complicou muito por isso, né? Exato. E agora teve que abrir o olho nas últimas rodadas. O Táchira vem de vitória contra o Carabobo, que a gente vinha falando aqui. Mas pelo venezuelano. Pelo venezuelano. Venceu o Carabobo ali também. Ele venceu 2 vezes o Deve Carabobo. ser algum playoffs, né? Antes disso, ele havia perdido justamente para... Aí os da Libertadores ele perdeu todas, né? Perdeu para a LDU em casa, perdeu para o Central Córdoba em casa, até mesmo esses 2 jogos em casa. Ele acabou saindo derrotado. Enfim, eu acho que nem adianta muito a gente analisar aí contexto, porque, é campeonato venezuelano, não dá pra comparar. Como eu disse, esse jogo é sobre análise de odds. Ele tomou muitas goleadas, né? Cara... Na Libertadores, né?
Perdeu o Flamengo de tá 1x0, 3x2. Ele teve uma goleada, né? Que ele tá com 10 gols sofridos. 2x1, acho que foi somando, assim, 2, 3... 2, é isso mesmo. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Flamengo e é um absurdo, alto, né? Cara, 1.06. Você tem que pagar para apostar no Flamengo. Cara, pra você ter ideia, o jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, a probabilidade do Botafogo da Paraíba vencer era maior do que a do Tátira. Você tira aí, um time de Série C. Então, a discrepância é uma coisa inacreditável. O Botafogo é muito melhor que o Deportivo Tátira. Sem dúvidas nenhuma, né? E aí é onde tá a grande questão. A odd muito baixa do Flamengo. E a gente vai precisar buscar algo de valor aqui, a gente vai precisar entender o contexto aí do mercado de apostas esportivas para buscar a melhor opção de valor. Se a gente for apostar em gols, qual seria a pedida? A gente teria que ir no mais de 3.5 gols, que é muita coisa, né? Para sair 4 gols no jogo. Eu acredito que vai acontecer. Meu palpite para jogo é uns 4x0, 5x0 Flamengo. Mas a gente pode encontrar oportunidades de melhor custo-benefício, a começar pelo próprio handicap, que eu até acho melhor. Um handicap menos 2.5 para o Flamengo significa o quê? Para o Flamengo vencer por 3 gols de diferença. Aqui, um 3x0 já seria suficiente para dar green. O gol do Tátira a gente não vai nem contar, né? Não dá pra contar com isso. E aí, Valber, mas eu acho arriscado esse aí, viu? Porque o Flamengo não é conhecido por meter muitas goleadas. Esse é o ponto. Essas duas. E aí onde a gente vai se aprofundar ainda mais na Bet Nacional para buscar algo de valor. Vamos lá na aba especiais, ó, aqui, ó, você arrasta aqui essa abazinha aqui, e lá no final tem uma aba chamada especial, que a gente vai encontrar apostas que, digamos, não são tão habituais assim, né? E é onde a gente vai encontrar uma aposta muito boa, ao meu ver, que é para o Flamengo vencer ambos os tempos. Aqui é bem dizer, a gente está considerando que existem 2 partidas dentro desse jogo, tá? O primeiro tempo é um jogo e o segundo tempo é outro jogo. Por exemplo, se o Flamengo mete 5x0 no primeiro tempo e o jogo termina 5x0, ou seja, o segundo tempo foi 0x0, essa aposta vai dar red, tá? O Flamengo precisa vencer o primeiro tempo e precisa vencer o segundo. Mas por que eu gosto muito dessa aqui? Porque um 2x0 pode ser suficiente. Se o intervalo é 1x0 Flamengo e o final do jogo 2x0, essa que vai dar green, né? E eu acho que o Flamengo vai massacrar, o Flamengo vai pra cima o jogo todo, e tem esse ponto que você trouxe, né? O Flamengo, ele não é muito assim de meter goleadas, então vai que acontecer justamente isso. 1x0 no primeiro tempo, faz mais um no segundo e acaba o jogo aí 2x0 apenas, né? Eu acho que vai ser uma goleada, tá? Eu imagino que pelo menos 4x0 vai ser, e consequentemente eu acho muito que... Aí precisa também fazer gols por causa do saldo junto com a LDU, importante, né? Porque a LDU, caso ganhe... Até pra classificação geral, tudo mais, então enfim... Ao meu ver, essa aqui é uma ótima pedida, considero a melhor, não só deste jogo, mas da quarta-feira. Por isso, selo Hotbet, vamos com a stake dobrada aí. Muito bem, então dica dada aí para Flamengo e Tátira, né, para o Flamengo vencer o primeiro e o segundo tempo. Perfeito. Bom, chegamos ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou daquele joinha? Se inscreve no canal, ativa o sininho, entra nas nossas redes sociais, @TVBetOficial, dá essa moral e eu quero saber qual a melhor aposta aí para essa quarta-feira, diz aí nos comentários. E lembrando que aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, jogue com responsabilidade. Tamo junto e até a próxima. Valeu!